Pronto. Aí esse problema é bem interessante porque ele acaba ajudando a gente a compreender um pouco, né, como é que funciona esses modelos, né, de, digamos, de embedding, né, que geram vetores numéricos a partir do contexto da palavra, como é que esses algoritmos funcionam, certo? Aí nesse probleminha aqui é o seguinte, eu tenho duas palavrinhas e eu quero prever quem é a próxima, né? Dou duas palavrinhas e eu quero prever quem é a próxima. E esse recurso, né? Ele tem, acho que em todos os celulares hoje tem esse recursozinho. Você vai digitando, digita uma palavra, depois digita outra, ele vai sugerindo, né? Uhum. É. Às vezes ele acerta muito, mas às vezes erra feio também, né? Mas acho que as palavras mais comuns ele acaba acertando, né? Então, Ajuda muito. No WhatsApp ajuda muito. né? Aí, Tem aquela brincadeira também que aperte 20 vezes para ver o que é a frase que aparece, né? 20 vezes, Você já fez? essa eu não fiz ainda Fica não. apertando lá, velho. Depois eu quero saber como é que funciona essa daí. Pronto, aí qual a ideia aqui? Vou digitando as palavrinhas, ele vai analisando duas a duas, né? E aí vai tentar prever qual é a próxima, né? Então, eu estou digitando, qual é a próxima palavra, considerando as duas últimas que você digitou, beleza? Aqui tem essa palavra to short, short, e aí, qual seria a próxima, né? E aí, assim, é um exemplo nesse contexto aqui, ó, o sistema, tá aqui o sistema, né? A modelagem, o meu modelo, né, de linguagem natural digamos, para o treinamento. Qual a ideia dele, né? Depois que eu treinei esse modelo, ele vai ter duas entradas e a saída e uma saída, né? As entradas serão palavras em formato vetorial, né? A representação dessa palavra, e aqui a saída vai ser um vetor também, né, que identifica ou que representa essa palavra aqui da saída. Beleza? Então, aí o objetivo é realmente prever quem é essa palavra aqui, baseada nas duas anteriores. Como é que funciona? Eu vou ter para cada, para saída, eu vou ter todo o dicionário, tá vendo? Eu tenho aqui todo o dicionário e tenho qual seria a probabilidade ou a porcentagem, né? Digamos, a probabilidade de ser cada uma dessas palavras. Beleza? Então, tem probabilidade de ser cada uma dessas palavras do dicionário. E aí, eu vou, digamos, escolher aquela que tem maior probabilidade, né? Então, aqui dá algumas probabilidades perto de 1%, perto na verdade, bem próximo de 0%, 0,00. E aí tem esse note que aparece com maior probabilidade. Beleza? Então, basicamente, a ideia é essa. A saída, de fato, é todo o dicionário, né? E eu tenho uma probabilidade associada para cada uma dessas palavras do dicionário. Os passos, né, para fazer isso, basicamente eu vou ter os embeddings de entrada, né? Então eu vou pegar lá os vetores, né, quais são os embeddings dele. Tenho que fazer esse cálculo de predição, né? E fazer um cálculo de predição aqui e vou tentar jogar, né, cada probabilidade dessa aqui no meu dicionário, né? Aí o que acontece, né? Como eu falei ali, o que é cada palavrinha dessa? Cada palavrinha vai ter um vetorzinho, né, que representa aquela palavra, né? O embedding dela, né? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, basicamente eu vou ter essas duas aqui como entrada, né? Essas duas palavrinhas, e qual deve ser a saída, né? Da resposta, né? Então, provavelmente, se essas aqui são entradas, o resto vai estar zerado, né? Então, aqui teria valores nessa, e os outros valores aqui, ó, zerados. Show? Então, basicamente é isso. Eu tenho realmente vetores, né, os embeddings, os vetores das palavrinhas, né? Nessa ordem também, a ordem é importante. Nessa ordem aqui, né? Essa aqui é mais forte, depois essa, nessa ordem. E qual seria a resposta para essa previsão aqui? Ou seja, qual seria a terceira palavra dessas duas primeiras aqui? Ok? Então, aí pronto. Aí, aqui está praticamente o processo, né, de como ele faz a previsão. Depois que está treinado, como é que faz a previsão? Faz basicamente isso, né?
dado aqui os vetorzinhos aqui na entrada, ele vai tentar prever o vetor de saída, mas realmente ele vai olhar praticamente todo o dicionário e vai computar aí uma probabilidade para cada palavra do dicionário, né? E esse dicionário vai estar aqui ó, em sequência, né? Vai ser basicamente um vetorzão. Vamos pensar aqui por enquanto um vetorzão aqui. E cada índice desse vetor, tá vendo? É uma palavrinha. Beleza? Ou seja, o nosso dicionário mesmo. Vamos lá. Então, como é que a gente treina esses modelos? Como é que acontece o treinamento desses modelos, né? Desse modelo de linguagem, né? Então, é um modelo, que é um modelo matemáticozinho ali, né? Um modelo, nesse caso aqui, uma rede neuralzinha, né? Um modelo computacional, um modelo matemático, que vai gerar uma representação da linguagem. Beleza? Aí o primeiro passo é, ok, eu preciso de uma base de dados, por exemplo, já existe base de dados como a Wikipedia, né? Eu posso pegar a Wikipedia inteira e gerar aqui uma base de dados, né? Pegar todos os textos escritos na Wikipedia e gerar uma base de dados, beleza? Acho que o que é interessante também de trabalhar com texto é que o texto ele está em abundância, né? Acho que ao contrário de outras fontes de dados, o texto tem em abundância aí. Então, acho que a dificuldade não é coletar dados, né? No caso de trabalhar com texto, a dificuldade realmente é você conseguir tratar, processar e realmente usar toda essa quantidade de dados que existe, né? Hoje em dia. Pronto, aí o que é legal aqui, ó, dessas ilustrações é que ele vai mostrando um processo. Ok, então eu tenho lá muita quantidade de texto. Como é que eu gero a base de dados de fato para o treinamento, né? Como é que eu gero o dataset para o treinamento? Eu posso dizer, ok, eu vou usar a Wikipedia inteira, ok. Como é que eu vou usar a Wikipedia inteira para chegar e treinar o modelo? Então vamos lá, vamos por partes. Se eu quero fazer esse modelo, né, que prevê qual é a próxima palavra, o que que eu vou fazer? Eu vou ter duas entradas e uma saída, né? Cada entrada dessa aqui é uma palavra, uma palavrinha, certo? Vamos pensar por enquanto como palavra. Eu tenho a palavra 1, palavra 2 e a saída. Quem são? Justamente a palavra 1, 2, saída. E realmente eu tenho aí, dentro de um contexto, dentro de um texto real, essas palavrinhas. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar a, a deslizar dentro desse texto. Beleza? Então, da primeira extração, né, aqui é o mesmo texto, né? Aqui continua sendo um texto. Então, o que que aconteceu? Eu gerei a minha primeira amostra, ok, foi a primeira palavra, segunda palavra e a terceira palavra a saída. Aí, a próxima amostra da minha base de dados, tá vendo? Do meu dataset, eu deslizo, né? É uma janela deslizante. Eu deslizo um pouco para frente, né? Dou meio que um passo para frente, pulo uma palavra, pulo a primeira palavra, e aí as duas próximas palavras, né? Serão as entradas aqui da minha base de dados, tá vendo? Então, eu pulei essa daqui, agora a minha próxima amostra, né? Ao invés de ser a primeira, agora é a segunda, a terceira, e a quarta é, de fato, a minha próxima entrada. Beleza? Então, eu consigo realmente gerar uma base de dados aí incrivelmente grande, né? Considerando a Wikipedia, né? Se a Wikipedia já é grande, imagine aí a quantidade eu consigo coletar só da Wikipedia aí, usando essa estratégia, né? De deslizar em cima do texto. Então, o meu base de treinamento fica realmente grande. Beleza? O que não é ruim, é bom, né? Se a gente consegue tantos dados assim, é interessante que quanto mais dados, melhor para o modelo capturar, né, essa informação desse espaço, né, de dados reais, né, do espaço de entrada, né? Ou seja, do espaço de, de contexto, digamos assim. Vamos pensar em contexto. Ou seja, do que vem depois daquelas duas palavras. E por aí vai. Então, eu vou deslizando e vou construindo a minha base de dados. Ficou clara essa ideia aí, pessoal, de como é construir uma base de dados para esse probleminha aqui, que de uma forma, esse probleminha vai ilustrar os outros problemas que a gente vai ver lá na frente, ou Tranquilo. as outras formas de extrair característica, né? De certa forma, eu estou extraindo característica, né? Gerando aqui ó, característica 1, característica 2 e resposta para aquela característica, né? Beleza? Agora, ok, então eu tenho aqui, eu consigo capturar o que está na frente, mas também eu posso capturar o que está em volta.
né? Eu posso treinar o meu modelo, um modelo, para descobrir o que está logo em seguida, mas eu quero também treinar o modelo, posso treinar o modelo também, para descobrir o que está em volta daquela palavra, né? Por exemplo, se eu apresentasse para você, né, para vocês, é, Jay was hit by A, né? Então ela foi colidida, né? Alguma coisa colidiu em Jay, né? O que foi que colidiu em Jay, né? O que bateu em Jay, né? Aí se eu coloco o A, aí você pode pensar, não, pode ser um carro, um ônibus, uma bicicleta, ok. Mas se depois, né, dessa palavra, né, um que, né? E eu boto aqui um espaço, ou seja, vai ter uma palavra e depois em seguida coloco um ônibus, né? Coloca a palavra ônibus aqui. Então, essa forma aqui, ó, de prever, quando a gente coloca uma outra palavra, né, depois, ou seja, quando a gente quer prever algo que está no meio, a palavra em seguida pode realmente mudar muito o que a gente vai querer colocar aqui no meio, né? Então aqui faz mais sentido eu colocar alguma característica do ônibus, né? Um ônibus vermelho, um ônibus verde, né? Um ônibus amarelo, um ônibus branco, um, um mini ônibus, né? Um ônibus pequeno, beleza? E aí esse contexto aqui, ó, essa tecnologia, esse algoritmo, digamos assim, né? Esse probleminha aqui, vamos pensar aqui em algoritmo ou estratégia, vamos pensar em estratégia de treinamento aí da rede. Chama-se skipgram, ou seja, eu posso ter uma janela também deslizante, ok? Só que agora, ao invés de olhar apenas os dois anteriores para prever o atual, né? O próximo, né? Dois anteriores para prever o próximo, e vou usar os dois anteriores, ok? Vou tirar esse próximo aqui, eu não sei o que é, e também vou usar os dois posteriores, né? E esse do meio aqui eu quero prever, né? Então, eu tenho esse conceito aí de skip gram. Ou seja, eu pulo desse elemento aqui central. Beleza? E aí, ok, mas como é que vai ficar esse dataset? Eu vou colocar, ó, input 1, input 2, input 3. Observe que input 3 já pula aqui, né? Já pula essa palavra do meio, né? Input 4. E a saída, eu quero prever isso aqui. Eu quero saber qual é a palavra que está ali no meio. Beleza? Esse conceito também, ó, ele é chamado de Continuous Bag of Words, né? Ou uma arquitetura de Bag of Words contínua, ok? E aí, pronto, aí tranquilo, a gente pode realmente construir essa base de dados aí de algumas maneiras. Eu posso também, por exemplo, ó, eu posso de alguma forma simplificar essa base de dados e posso dizer, ó, se eu quiser botar uma entrada, uma saída, né? Um input, uma saída. Para essa palavra head, quais são as palavras que podem vir ao redor dela, que podem vir próximos a ela, né? Então, head pode vir próxima by, pode vir próxima a, pode vir próxima bus, pode vir próxima in, né? Então, eu acabo também, agora eu posso meio que simplificar a minha estruturação da base de dados, né? Posso fazer um mapeamento de palavra para palavra, mas considerando o contexto, né? Considerando o que está antes e depois dessa palavra. O que pode vir antes e depois dessa palavra, né? Beleza? E a coleta de dados também é uma janela deslizando, né? Deslizante, né? Eu vou deslizar essa janela e vou começar a gerar aqui a minha base de dados. Show? Tá claro aí esse processo, pessoal? Tá claro? Então, assim, Sim. o que é legal aqui, ó, nesse ponto, é que a gente começa agora a abrir um pouco mais a mente, né? Começar a perceber quais são as estratégias realmente que podem ser utilizadas para a gente conseguir capturar essa informação de contexto, né? Então, a gente começa agora a entrar em detalhe e ter uma compreensão um pouquinho mais clara de como capturar de fato essa informação de contexto nesse momento agora, na hora de construir a base de dados. Beleza? Show? Dúvidas, dúvidas? Nenhuma, por enquanto. Tranquilo, tranquilo? Samuel, Luciele, Thalissa? Sim. Caminhando. Olha, lembrando que a ideia aqui é para trazer uma discussão, certo? Eu estou tentando aproveitar isso aqui para a gente poder
realmente ter uma noção um pouquinho mais clara de todo o processo, né? Porque como a gente usou muito lá no código, ok, código, 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 mas vamos tentar pensar um pouquinho, né? Um pouquinho mais, tentar refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo ali por trás, um pouquinho dos conceitos, né? Das teorias por trás desses códigos todos que a gente tem usado aí, né? Nesse caso específico, a gente está focando mais agora no Word2Vec, né? Beleza? Ou seja, como criar um vetor baseado no contexto, né? No que está em torno daquela palavra. Ok? Ficou claro aí essa representação, como gerar a minha base de dados. Então, agora, a minha base de dados, quando eu uso o skipgram, simplesmente eu volto aqui, ó, uma palavra not. O que é que pode vir com not? Pode vir true, pode vir not, pode salt, make, not, end. Quando vem make, pode vir salt, not, end, make, pode vir machine, né? Próxima também. Considerando esse vetor aí, né? Essa janela de 5 palavras. Beleza? Então, aqui já está aqui uma construção um pouquinho maior da base de dados. Tá clara essa imagem para todo mundo? Como eu cheguei aqui? Tá clara Sim. para todo mundo? No caso do Gboard do Google, ele calcula para pessoa, né? Ele é bem pessoal, para saber qual a próxima palavra, para fazer previsão. Ah, sim. Talvez O teclado, Sim, ou sim, qualquer sim. um. Eu acredito que ele também vai aprendendo com o tempo, né? Então ele vai adicionando palavras e talvez... Agora eu não sei o quão realmente ele aprende. Talvez ele consiga dar um peso maior para as palavras que você digita, né? Já tem um modelo pré-treinado ali, né? Já tem um modelo treinado, o modelo dá algumas sugestões, mas você de fato usa mais algumas palavras. Então ele meio que pode dar um foco, dar um peso maior para as palavras que você usa. Eu estou Uma coisa que especulando, né? Uma coisa que acontece no meu teclado, por exemplo, é que tem palavra que eu sou acostumada a falar com meus amigos que eu já boto em caps lock. Aí geralmente quando eu tô nessa fase, a sugestão para mim já vem em caps lock, às vezes de algumas palavras. Olha aí, tá vendo? Então ele deve ter alguns algoritmos a mais para tratar esses detalhes, né? Dentro do Gmail também está tendo isso, pelo menos para mim. De sugestão, né? Sugestão, eu vou escrevendo o e-mail, ele já vai já sugere se é boa tarde, bom dia, boa noite. Já Sim, sugere o sim. nome da pessoa, se eu estiver escrevendo um e-mail para alguém. E outra coisa interessante do Gmail, que uns colegas meus tiraram print, é que se você botar anexo no e-mail e você não anexar nenhum arquivo, ele bota uma telinha de confirmação antes de você enviar para ver se você não esqueceu de anexar. Eu já caí nesse aviso já. Isso foi criado de tanto eu mandar e-mail dizendo que tinha anexo e não tinha, eu esqueci de mandar os Eu anexos. também já mandei por e-mail sem anexo e tive que reenviar novamente. Lembrando, ó, pessoal, essa técnica aqui, ó, ela começou a ser desenvolvida, aqui fala nesse artigo, se eu não me engano foi em 2013. Não, 2003. 2003 foi quando se começou a pensar nos primeiros algoritmos para resolver esse tipo de problema. Provavelmente já tem um algoritmo bem mais sofisticado, mas talvez o conceito base, o ponto de partida tenha surgido daqui, né? Aqui seria o ponto de partida, né? A partir daqui deve ter tido bastante melhorias. Mas assim, aqui o legal é assim, ok, qual é aquela teoria, né? Aquele conceito básico que ajuda a gente a refletir, a entender, a compreender mais sobre esses algoritmos, sobre como essas representações funcionam. Mas os modelos matemáticos já existiam e foram criando em cima disso, ou foi tudo igual, será? Não, aí, por exemplo, a matemática, eles provavelmente usaram a mesma álgebra, né? As redes neurais também, uma rede neural aqui por dentro. Só que qual foi a estratégia que eles pensaram foi como tratar o texto em si, né? A forma de tratar o texto com redes neurais é recente. Eu acredito que não tenha mais de 20 anos, não. Acho que foi no início, depois dos anos 2000 é que começaram ok, bora usar rede neural. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros artigos, né? Bendion, 2003, né? Então esse acho que foi um dos primeiros artigos que ele, ok, vamos tentar usar a rede neural agora para fazer processamento de linguagem natural. E aí, acho que em 2015 é que começou a realmente surgir os modelos parrudões, assim, os modelos poderosos para lidar bem com esse problema de texto, né? De tratar texto, de gerar alguma automatização em cima do texto, né? Alguma análise automática ou alguma automação, né? De modo geral. Beleza?
Mas, de certa forma, é recente, né? Essa teoria, essas tecnologias que trabalham em cima do texto, né? Elas partiram de teorias mais antigas, digamos assim, né? Mas elas foram, digamos que, trazendo contribuições também, né? Por exemplo, ó, ok, existe rede neural, mas como é que eu posso usar uma rede neural? Então, de alguma forma, eles começaram a modificar as redes neurais, começaram a pensar em organizações, estruturações, né, composições, né, arquiteturas diferentes de redes neurais para poder lidar com esse tipo de problema. Beleza? Acho que a gente parou mais ou menos aqui, né? Então, é, o vetor de, o vetor de, não vetor não, a nossa base de dados de treinamento ficaria, né, mais ou menos assim, né? E aí, por exemplo, nesse caso do skipgram, eu daria uma palavra e queria saber, né, qual é a palavra que pode vir ao entorno dela, né? E aí, eu teria, por exemplo, para treinar aqui, ele vai falar aqui, ó, por exemplo, para treinar, vamos por passo aqui. Então, para treinar aqui, ó, eu quero treinar essa palavra, eu quero pegar agora, ok, vou jogar isso aqui, ó, e vou usar isso aqui como treinamento. Então, como é que vai fazer o treinamento? Eu vou pegar essa palavrinha, pego o vetor dela, apresento para o modelo, e aí eu digo ao modelo, modelo, tu tem que prever que essa palavra note, quando entrar, vai sair esse true, né? Então, entrou note, responde true, beleza? Só que o que vai acontecer? Ele vai responder qualquer coisa aqui, ó. Pode responder taco, blá blá blá, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque não está treinado ainda. Então, quando ele não está treinado, ele faz uma matemática interna, faz um monte de conta matemática aqui, digamos, relacionando algumas estruturas internas, e aí essas relações internas, eles geram um valor final, né? Geram um valor final para cada uma das palavrinhas. E aí, a primeira vez que ele gera, ele faz uma inicialização normalmente aleatória, esses pesos, chama de peso. Então, existem pesos que fazem uma combinação, né, de um lado, digamos, de uma camada para outra aí da rede neural, né? Ou seja, vai ligando, vai fazendo conexões internas aqui entre neurônios. Vamos pensar aqui, abstrair como neurônio. Então, tem um monte de neurônio aqui que tem conexões entre si, só que aí alguns neurônios vão ter um peso mais forte, um peso mais fraco, e no início eu sorteio aleatoriamente. E aí, depois que eu fizer toda essa computação aqui entre neurônios, né, eu vou ter aqui no final um valor para cada palavrinha, né, do meu dicionário. E a primeira vez é esperado que ele dê erro, né, que ele não acerte, né. O valor de entrada também é importante, né, notado de eu falar aqui, o valor de entrada, ele vai fazer parte de um dicionário, né, vai colocar aqui, mais na frente vai colocar. Então, aqui esse vetorzãozinho aqui, né? Ele é uma posição desse dicionário de entrada, né? E o que é interessante é que para cada amostra dessa, tá vendo? Para cada amostra dessa aqui, ó, eu tenho uma entrada que tem que relacionar com a saída, né? Eu vou associar um número, né? Um número 1, ou um valor desejado, certo? Então, quando eu apresento esse cara aqui, ó, cadê? Quando eu apresento um elemento qualquer, né, e ele tem um alvo, então aquele alvo vai dar em 1 e o resto vai estar zerado. E aí o erro é justamente, ó, aqui deu 0,4, mas só que aquele cara que eu entrei, né, aquela palavra que eu dei com entrada era not. E eu queria que ele aprendesse o true. Só que ele não, no true, ele disse que era 0, a primeira tentativa, né? Ele falou, ó, a rede falou, ó, eu digo que o true vai ser 0 e o taco vai ser 0,4, né? Pelo que eu conheço aqui, pela estrutura interna que eu tenho atualmente. Então, eu vou ter um erro associado. E esse erro vai ser justamente o quê? Isso aqui, ó, vai ser 0, né? Menos 4, né? E aqui vai ser... Aqui era para ser 1, então vai ser 1 menos o valor que deu aqui, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho o valor, eu tenho o cálculo de erro. Então, 1 menos 4 vai dar menos 4, tá vendo? Menos 0,4. E 1 menos 0,01 vai dar 0,99, né? Então, aqui tem um erro elevado para essa resposta aqui. E aqui também está, de certa forma, elevado.
Então, à medida que o treinamento vai acontecendo, né? Então, teoricamente, à medida que eu vou apresentando as palavrinhas, né? Eu vou apresentando a palavrinha, ele vai calculando o erro, né? E aí, depois desse erro calculado, eu vou dizer, ó, olha, você está errando, vou ajustar os seus pesos internos, né? Vou ajustar os seus pesos internos, ou seja, um monte de númerozinhos que eu tenho internamente, vou ajustar esses números de modo que esse erro diminua com o tempo, né? Então, aquela ideia de treinar a rede neural para que de modo, né, eu ajuste os valores, os números que tem aqui internamente, que eu chamo de peso, ou seja, os pesos que tem aqui internamente, eu tenho que ajustar esses pesos de modo que esse erro diminua consideravelmente, diminua o máximo possível, né? Beleza? Ficou clara essa ideia aí do treinamento? Então, é um pouco parecido com o que a gente já tem. O que a gente acrescenta aqui, ó, que de fato, eu tenho uma noção aqui do dicionário, né? A saída aqui, ele vai ter, de fato, o dicionário. Beleza? Aí o que acontece? Se eu deixar só os positivos, né? Os valores positivos, ou seja, se entrar, note, ao redor tem que ser true. Mas é interessante que eu coloque também o que não é, para que eu ainda melhore a qualidade da rede, né? Para que ela meio que fique mais claro o que é e também tenha uma noção do que não deve ser apresentado, né? Então, é como se eu conseguisse meio que destacar, ó, toda vez que aparecer note, tenta caminhar nessa direção aqui, ó, dessas palavrinhas aqui, né? Vá apontando para aquelas palavrinhas. Quando aparecer note, tenta apontar para aquelas palavrinhas. Não aponta para outra direção, não. Qualquer outra direção, não aponte. Aponte para essas palavrinhas aqui. Então, assim, então, o note, né, aquele vetorzinho, por exemplo, digamos que, deixa eu ver se tem aqui, faça a representação. Aquele note, né? Digamos que lá o note estava aqui. E aqui era a direção das palavras que ele aprendeu. Então, ele tem que se afastar dessas outras, digamos, regiões e se aproximar dessa região aqui. Então, fica claro no treinamento para onde é que ele tem que avançar. Então, colocar valores negativos, né, que são sorteados aleatórios, ajudam bastante nesse processo de treinamento. Cadê? Vou falar aqui. Negative sample, beleza? Então, isso ajuda bastante a, a, aumentar a qualidade do treinamento. E aí ele chama isso de skip gram with negative sampling. Beleza? Tem o skip gram normal e eu posso treinar, ok, não, mas eu quero treinar normal, não quero botar negativo não. Dá para treinar. Se você colocar o negativo, a tendência é que melhore ainda mais a qualidade do seu resultado. Beleza? E aí a gente está avançando e de fato está chegando aqui, ó, um ponto interessante que é de fato esse Word to Vec Training Process, né? Processo de treinamento de um Word to Vec. Beleza? Não vai entrar profundamente, né, nos detalhes, mas acho que a gente chega aqui num nível, né, de detalhamento bem interessante. Ok? Então, observem aqui, ó, eu tenho aqui o tamanho do meu vocabulário, de fato, a quantidade de palavras, né, a quantidade de vetores que vai ter aqui, ó, é de fato a quantidade de palavras no vocabulário, né? A saída também, né? A saída é a quantidade de palavras lá do vocabulário, né? E aí eu também tenho o tamanho do meu, como é que diz? Do meu embed, né? Da minha representação vetorial. Beleza? Aí o que eu tenho aqui? O meu modelo, ele vai tentar fazer de fato esse mapeamento, né? Ou seja, dado note, quais são as palavras que podem estar ao redor dela, né? Por exemplo, uma métrica, como é que eu posso calcular a resposta desse modelo, né? Como é que eu posso calcular aí para verificar se de fato ele gerou, né? Como é que eu calculo essa probabilidade, né? Eu digo, ok, ele deu uma resposta, como é que eu calculo esse erro, né? Cadê esse erro? Como é que eu calculo esse erro aqui, essa probabilidade, né? De ser ou não ser esse carinha aí. Uma estratégia que a gente pode adotar é o quê? Eu posso adotar um produto interno, que é basicamente, se a gente olhar esse produto interno, na verdade, ó, isso aqui, ó, tá vendo? O produto interno, esse sigmoide, é basicamente um neurônio.
a ideia básica de um neurônio, né, de uma rede multilayer perceptor, eu tenho lá um produto interno, o resultado desse produto interno eu jogo numa sigmoide, né? A ideia da sigmoide aqui é o quê? A sigmoide é aquela funçãozinha que ela está saturada nos valores, né? Quando eu tenho um x e um y de resposta. O y de resposta, a resposta sigmoide vai entre -1 e 1. Mas o x pode ser qualquer valor. O x é justamente, né? O x pode ser qualquer valor de entrada, né? Pode entrar em qualquer valor. E aí, essa entrada, eu vou computar com esses pesos, né? Basicamente os pesos, e vou encontrar aqui um valor, escalar um número, né? E aí, quando eu encontrar esse número, eu vou mapear para um valor entre -1 e 1, né? Ou entre 0 e 1. Na verdade, o sigmoide entre 0 e 1. A tangente hiperbólica a tangente hiperbólica é entre -1 e 1 e a função logística, acho que é entre -1 e 1. Mas enfim, a abstração eu tenho um valor saturado em mínimo, sobe um pouquinho, suave, e saturo no máximo. Beleza? E aí o que acontece? Eu tenho lá a resposta, nesse caso aqui, vai ser entre 0 e 1 a resposta aqui da probabilidade, né? Que ele fala realmente, se for da classe é 0, né? Por isso ele vai usar o sigmoide também. Se for da classe é 0, cadê aqui a tabelinha? Se for da classe é 0, se não for da classe... se for da classe é 1, se não for da classe é 0. Aí ele bota aqui, ela organiza, né? É da classe 1, não for da classe é 0, né? Beleza? Então, ok. Então, aqui essa abstração geral aqui, acho que tá ok. Aí o que a gente tem também de interessante, ok. Qual é o tamanho dessa janela, né? Qual o tamanho dessa janela? Eu posso usar a janela 5, posso usar a janela 15, né? Eu posso escolher o tamanho da janela. Por padrão, normalmente ele usa 5. Ele diz que aqui que, acho que até o Word to Vec do Genzin, né? O Gensim, usa tamanho 5 para essa janela. Beleza? Acho que basicamente é isso aí. Ok? Aí o que é uma reflexão que é interessante ok, eu tenho esse valor aqui de entrada, é um vetor, eu tenho que ajustar esse mapeamento, né? Ele tem um mapeamento internozinho que me mostra um treinamento aqui. Aqui, ó. Esse modelo não treinado, ele tem números aqui internamente, né? Geralmente ele tem camadas, né? E neurônios que estão conectados uns aos outros, né? E aí eu vou ter que, de fato, ajustar esses valores desses pesos. E aí eu ajusto considerando, de fato, o erro, né? Aí o erro é computado baseado nesse produto interno, que, ou seja, eu vou multiplicar elemento por elemento casado, né? Esse elemento multiplico por esse segundo, multiplico por segundo daqui, terceiro por terceiro daqui, e vou somando esses resultados, né? Aí esses resultados dão um determinado valor, e aí esse valor eu vou mapear lá para a função sigmoide, né? Valores muito grandes vai ficar próximo de 1, valores muito pequenos dessa computação aqui vai ficar próximo de 0 ou vai zerar, né? Então, por exemplo, se essa computação aqui der, vou chutar aqui, der 30, na sigmoide ele vai no máximo chegar em 1. Ah, mas deu -20, não importa. O máximo de resposta aqui vai ser 0, né? Então ele meio que tem umas faixas de saturação para o máximo e para o mínimo. Beleza? E aí o segredo é realmente usar esse erro aqui para ajustar essa matemática que faz o mapeamento da entrada para a saída, né? Então, em abstração bem elevada, eu tenho uma função matemática, né? Que tem alguns parâmetros livres que eu posso ajustar. Por exemplo, fazer uma abstração bem simples. Por exemplo, eu tenho um ax mais b, né? A equação da reta. E aí eu tenho o a e o b para ajustar, né? Então, parâmetros livres aí para ajustar. Então, o segredo é como usar esse erro de modo que eu ajuste esse a e b de forma que eu consiga mapear, de fato, esse vetorzão inteiro para que a resposta
daquela saída seja elevada para os vetores de saída que de fato existe uma relação com esse NOT, né? Então, é justamente ajustar o A e o B, e o X é justamente esse carinha aqui de entrada, né? Cada elemento desse aqui vai ser como se fosse o X, né? Eu estou falando da equação da reta só para a gente poder imaginar que, de fato, existe uma matemática aí por trás. Não é tão simples quanto a da reta, em termos de construção, mas a abstração é a mesma, né? A abstração é que eu tenho uma equação, a matemática pode ser um pouquinho mais elaborada, mas eu tenho números que são ali, que vêm da entrada, e tenho números, outros números, né? Outras variáveis ou parâmetros, né? Eu tenho valores ali internamente que eu ajusto, de modo que o valor de resposta é modificado, e eu tenho que modificar essa resposta de modo que esse erro seja o mínimo possível. Beleza? Eu acho que deu para ter uma visão geral, né, desse processo. Pessoal, ficou alguma dúvida aí?